Celebração do Natal, missa da noite. Meus irmãos, gostaria de fazer um esclarecimento que eu acho muito necessário nesse começo, antes de meditarmos o texto propriamente dito. É esclarecer o sentido da festa do Natal. O que nós celebramos na festa do Natal? Sei que vocês têm fé e vocês não vão dizer que é festa do Papai Noel. Mas muitos têm uma leitura imprecisa desta festa e pensam que no Natal nós celebramos o nascimento, o aniversário do menino Jesus. E esta opinião não é totalmente correta. Pensem bem, Jesus não é uma criança qualquer. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. De modo que não haveria muito sentido em celebrarmos, festejarmos o nascimento de Jesus. Afinal, Deus não tem nem princípio, nem meio, Deus é eterno, muito menos fim. O que nós celebramos, afinal de contas? Nós celebramos a festa da encarnação do Verbo de Deus. Deus, por amor de nós, tomou a carne humana no seio de Maria. E vamos meditar o texto. Eu vou apenas comentar um pouquinho o versículo 7 do texto, porque acho uma coisa fenomenal que o evangelista Lucas, numa narrativa bastante econômica, precisa e ao mesmo tempo encantadora, em um versículo só ele diz o essencial sobre a festa do Natal. O versículo 7 diz o seguinte: e ela, no caso Maria, deu à luz seu primogênito, envolveu com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Comecemos analisando, ela deu à luz ao seu filho primogênito. Opa! Primogênito no Antigo Testamento tem uma conotação muito importante, porque no capítulo 13 do livro do Êxodo, Moisés ordena que todo primogênito ele pertence a Deus e deve ser imolado. Claro que, em se tratando de seres humanos, pode ser oferecido um resgate, que seria um cordeiro no lugar desta criança. Mas notem só o que São Lucas está fazendo aqui no texto. Está dizendo que Jesus Cristo é a vítima que vai ser imolada. Ele já começa ligando o Natal com a paixão de Jesus. Vocês sabem que Abraão, ele não ofereceu em sacrifício o seu primogênito, não. Ele resgatou e imolou no lugar dele um cordeiro. Mas Deus, eterno em seu amor, estranhado por nós, ele não quis reservar para si esse direito, e ele sacrificou o seu único filho unigênito por amor de nós. O texto continua dizendo que ela envolveu com faixas. Epa! Se você ler o finalzinho do Evangelho de Lucas, você pode ver que ele começa o Evangelho falando das faixas e termina o Evangelho falando das faixas, quando na passagem da ressurreição de Jesus, o anjo vai dizer que lá está, então, só as faixas de linho, e o corpo do Senhor Jesus foi envolvido em faixas. Então ele faz uma ligação novamente, acentua mais a ligação entre o evento pascal, a morte de Jesus, e a encarnação, o seu Natal. E é interessante notarmos isso, né? Vamos continuar um pouquinho mais. O lugar que ele colocou, Jesus foi colocado, ela reclinou numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura, né? Um coxo onde os animais comem. Os santos padres comentam muito bem e acertadamente essa passagem, dizendo assim que o evangelista Lucas propõe aqui Jesus como nosso alimento. O corpo de Jesus será o nosso alimento. E, inclusive, tem mais uma ideia que reforça isso,
é a questão da cidade de Belém, que a palavra Belém, em hebraico, significa casa do pão. Então, ao falar que Jesus foi reclinado num coxo, numa manjedoura, ele está propondo Jesus como nosso alimento, o alimento salvífico. Agora, você sabe que o texto aqui não é muito preciso no cenário sobre o nascimento de Jesus, mas ele diz aqui umas coisas interessantes. Pelo menos essa tradução que eu estou lendo aqui diz assim: porque não havia um lugar para eles na sala. Você sabe que algumas traduções falam não havia lugares para eles na hospedaria. Dizem que não é uma boa tradução, porque se você usar a palavra hospedaria, você vai colocar em xeque o dom sagrado da hospitalidade no mundo antigo. Você não podia negar hospitalidade para ninguém. Negar hospitalidade para uma mulher grávida seria um pecado que os homens antigos não cometeriam. E, então, de maneira que eles... no grego, quem gosta de grego, a palavra usada aí é katalimar. E se fosse hospedaria, deveria ser usado silodokaio. É diferente uma coisa da outra. Então, aí, alguns dizem assim, vamos entender, que você sabe que as cidades eram muradas. E nas rotas da cidade existiam hospedarias e elas funcionavam assim. Ela tinha as mais simples, existia uma cobertura na entrada e as pessoas usavam como montaria cavalo, burro, camelo, não tinha naturalmente carro, né? E esse lugar é acomodado os animais. Aí você vê o coxo. Atrás dessa cobertura ficavam os cubículos, as salas que eram alugadas. E outra, quando a hospedaria era um pouco maior, elas eram, por exemplo, pareciam esses mosteiros japonês, né? Mosteiro chinês. A construção formava uma espécie de todo o perímetro eram salas e no meio ficava o pátio onde ficavam os animais. Agora diz que a intenção do evangelista Lucas não é tanto salientar a ideia de que Jesus que o povo hebreu não deu hospitalidade para Jesus. Seria uma justiça à cultura hebraica antiga, mas é salientar a pobreza extrema, o despojamento extremo que Jesus assumiu ao se encarnar entre nós. Dizem essa é a leitura mais interessante. Mas alguns dizem também, aí que tem uma coisa interessante, como o cenário aqui não é muito explicitado, que era uma cobertura que ficava na frente de uma gruta. E aí eu acho que essa leitura é muito importante, porque falou em gruta, faz ligação direta com o sepulcro de Jesus. E também você pode aludir ao sacramento do batismo, ligar o batismo com o Natal. Então você une o nascimento, o sepultamento de Jesus, e você está falando então de dois nascimentos. Você veja que beleza de texto, falando do primeiro nascimento de Jesus, aludindo ao segundo nascimento de Jesus, que é a ressurreição. E já está colocando implicitamente, claro que não está aí no texto, o batismo. Por quê? Nós, seres humanos, devemos ter dois nascimentos. O primeiro nascimento é o nascimento na carne. O segundo nascimento é no espírito, através do batismo. E quando o evangelista Lucas encadeia esses elementos aí, que já nós comentamos, a manjedoura, as faixas e também a caverna, a gruta, está falando de que nós precisamos passar pelo segundo nascimento, o nascimento no Espírito Santo. Então esse comentário é bastante interessante. Inclusive, tem um elemento aqui talvez um pouco complicado. Vou falar só por curiosidade. Nós estamos... as pessoas antigas entendiam muito o mito da caverna de Platão. Que era uma coisa assim. Platão dizia o seguinte, que a humanidade toda está acorrentada dentro de uma caverna, de costas para a entrada, olhando para a parede do fundo. E que de repente passam objetos na porta de entrada da caverna e são refletidos
a sombra deles nessa parede. E a humanidade lê as sombras pensando que são os objetos. E toda a filosofia de Platão era levar o homem à iluminação, desacorrentar o homem para que o homem deixasse de olhar as sombras e olhasse a luz. Claro que o cristianismo não ia perder uma chance dessa de ver, de associar essa ideia platônica à pregação de Jesus como Cristo luz. Só que no cristianismo, quem dá a iluminação para o homem é o batismo. Isso que é bom que a gente saliente, que não é filosofia que vai salvar o homem. O que vai salvar o homem é a dádiva batismal. Então esse evangelho, esse versículo 7 do evangelho de Lucas, realmente é uma descrição bem condensada dos elementos-chave para a nossa salvação. Recapitulando, o nascimento de Jesus Cristo, a encarnação, é o primeiro degrau do mistério pascal, que vai se aprofundar e crescer até chegar com a morte de Jesus lá no Calvário e sua ressurreição. E o batismo é o sacramento que vai disponibilizar, tornar possível o acesso da salvação ao cristão. Então, ao falar do nascimento de Jesus Cristo, já está aludindo o nascimento espiritual que cada cristão deve ter. Amém.